Nesse fim de semana, eleitores de Portugal, eles foram às urnas e a direita cresceu ali no país, enquanto a esquerda perdeu cadeiras. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, ele vai seguir no cargo e a coalizão de centro-direita, a Aliança Democrática, venceu as eleições, mas ela não conseguiu a maioria ali no parlamento, que é necessário. Enquanto isso, o partido ali de ultradireita, o Chega, conquistou uma parcela recorde dos votos. Fred, a gente tinha comentado aqui na sexta-feira que as pesquisas já demonstraram que mesmo com a vitória de algum partido, dificilmente a legenda teria ali cadeiras suficientes para formar um governo, né, que precisaria ali fazer coalizões. Mas a gente teve algumas surpresas que não foram detectadas nas pesquisas, né? Isso. Vamos um pouco por partes aqui, assim. Montenegro, ele teve uma vitória que foi justamente deixar para trás o voto de confiança, de desconfiança, no caso, né, por conta dos escândalos de conflito de interesse da firma, da família dele. Ele até fala isso no discurso da vitória do partido da Aliança Democrática nessa votação. Se for possível colocar no ar. Falou e exerceu o seu poder soberano e, no recato da sua liberdade, aprovou de forma inequívoca um voto de confiança no governo, na AD e no primeiro-ministro. Ele diz que foi de forma inequívoca. Não foi tão inequívoca assim, não. Ele precisaria de 116 cadeiras para ter a maioria simples dentro do parlamento. O parlamento são 230 cadeiras. Nós temos um slide aqui com alguns dos resultados, dos principais resultados. A Aliança Democrática teve 86 cadeiras. Ali eu passei o número errado, ele ganhou 6 cadeiras, ele não perdeu 10 cadeiras. Eu peço desculpas pelo erro de informação aqui, né? Mas foi pouco, e ele não tem nenhum outro grupo que ele possa se aproximar para ele poder chegar a essas 116 cadeiras, né? A Iniciativa Liberal, que teria alguma afinidade, está com 9 cadeiras. Então ele fica muito abalado. Então a expectativa é de que seja um governo ainda instável. Quem foi o grande vencedor nessa eleição, né, foi o Chega, porque o Chega conseguiu mais 10 cadeiras. Ele chegou a 1.300.000 eleitores, quase 240 mil a mais do que ele tinha, né? Como você falou, as pesquisas apontavam o Chega com menos de percentual do que ele teve. Ele teve na faixa de 22,3%. As últimas pesquisas estavam dando 19%. Claro que se você for começar a falar em margem de erro, etc., acaba encostando. Mas não havia essa projeção de uma vitória tão significativa do Chega e uma derrota tão impactante dos socialistas, né? Isso daí, o próprio André Ventura, o líder do Chega, falou ontem também, após a divulgação dos principais resultados, né? Se for possível colocar no ar para as pessoas ouvirem. Esta é a verdade que o país hoje sabe, mas que agora poderá saber com mais detalhe. O Chega tem um número de deputados que nunca nenhum outro partido, para além de PS e PSD, tiveram. Eu quero dizer hoje aqui, repetindo que não vamos atrás de ninguém, mas que vamos exigir contas a todos e a todos os poderes em Portugal que nos últimos anos nos destruíram, porque foi para isso que nos escolheram e foi para isso que agora votaram em nós. Então, ele mostra que ele quer exercer essa força política que ele conquistou agora. Vem um crescente muito forte. O Chega é um partido antissistema, anti-imigração. Ele conseguiu trazer esse tema da imigração com muita força para dentro da eleição parlamentar desse ano, né? Ele também conseguiu mostrar uma força política, uma coalizão, que ele vai ter que ser chamado à negociação. Montenegro, no discurso dele, ele havia falado que não tem interesse em negociar com o Chega, porque ele não acha que é um partido confiável,
né? E o Chega também já colocou na mesa que ele quer ditar com bastante força os rumos de Portugal, né? E ele está mostrando essa possibilidade e mostrou uma vitória de um período que é muito importante. Portugal vinha praticamente de um bipartidarismo, assim, né? Você ficava numa oscilação entre os socialistas, né, das últimas 5 eleições de 2015 até agora. Os socialistas venceram 3 e as últimas 2 foram vencidas pela Aliança Democrática, né? E era uma crença de que havia essa polarização entre esses dois grupos não poderia ser rompido. E esse grupo agora chegou rompendo isso com muita força, né? Então ele vai tentar colocar. Os socialistas sentiram muito baque da perda de tantas cadeiras, foram praticamente 20 cadeiras. O Nuno Santos, ele já ofereceu o cargo dele na liderança do Partido Socialista. O partido agora vai procurar uma outra forma, né? E os socialistas também já haviam dito que não tem interesse em negociar com o Chega. Vamos ver se isso vai se sustentar, porque como ambos têm 58 cadeiras, juntos eles têm as 116 cadeiras necessárias para ter a maioria dentro do parlamento. Então é um jogo que ainda vai ter muita coisa para rolar. Portugal passou por um processo agora muito forte. Como eu falei, há uma expectativa de que seja um governo ainda instável, como foi esse primeiro ano do governo Montenegro até a proposta do voto de confiança, que ele perdeu em março, né? Então vamos ver que as certezas ainda são poucas com relação ao novo governo da Aliança Democrática. Fred, agora, uma coisa que a gente pode talvez tirar disso também, a eleição em Portugal mostrou um pouco, que é justamente como continua sendo essa toada da crescente da direita, né? E muito com métodos que eles se repetem, aí é uma crescente não só na Europa, né? Mas também, obviamente, em outros países do mundo, mas com métodos também muito parecidos, né? Relacionado a discursos mais... talvez mais radicais, ou muito uso também das redes sociais em relação a isso, mas fato é que é uma onda, né, que ela vem se multiplicando independente do país, né. E o Fred, só acrescentando isso na Fran, porque a gente teve outras eleições ali na Europa, né? A gente teve a eleição da Romênia e da Polônia, e que um dos assuntos, né, falando da direita que avançou também, foi imigração. Na Polônia a gente vê ali da questão, não é bem imigração, mas a questão dos refugiados, né? De como que essa questão influenciou, porque apesar de muitas pessoas ali do país defender ali a questão dos refugiados, pedir até mais recursos também ali para a Europa, acaba também virando uma questão, e aí é o que os candidatos ali, os apoiadores de Donald Trump também vêm falando, né? Então a gente vê esse tema que dominou a eleição americana, que é a imigração, em Portugal, na Polônia, em todos esses outros países também, né? Nessas 2 eleições que vocês citaram, da Romênia e da Polônia, houve um embate entre o nacionalismo e o europeísmo, né? Os países que querem mais presença, querem mais força dentro da União Europeia ou querem se distanciar da União Europeia, como aconteceu com o Reino Unido no Brexit, né? No primeiro turno da Polônia, a vitória do europeísmo, né, foi curta, não foi uma vitória avassaladora. Na Romênia, os europeístas ganharam no segundo turno, mas também não tiveram uma vitória esmagadora. Ainda há uma grande divisão. Pra você ter uma ideia, nas eleições do Parlamento Europeu do ano passado, das 720 cadeiras, mais de 300 foram conquistadas pela direita mais firme, né? A direita mais ideológica. Então, isso daí mostra essa tendência na Europa. Nas eleições do ano passado, pelo menos 27 eleições para chefes de governo e chefe de Estado foram conquistadas pela direita, né? Nós temos como 2 casos emblemáticos, o do Donald Trump e o do Javier Milei, né? Mas nós temos muitos governos na Europa também com muita força. Nós vimos um crescimento da Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita, nas eleições alemãs. Nós tivemos a vitória da direita na Áustria, na Suécia, nos Países Baixos, a Itália governada por um partido de direita. Nós tivemos crescimento da direita na França,
né? Hoje poucos países estão no bloco de centro-esquerda, desses principais países da Europa, né? Você tem trabalhistas na Inglaterra, você tem socialistas na França, mas não é a força que eles tinham no passado. Essa derrota dos socialistas em Portugal reflete muito isso. Essa preocupação que poderia Portugal tranquilamente estar buscando também preocupações econômicas, o tema econômico ficou bastante escanteado em relação à questão da imigração, porque eles lidam com esse problema lá, para eles é um problema emergente, uma vez que mais ou menos 15% da população é de imigrantes.